Flamengo não está forte no departamento médico, não está forte na fisiologia. Agora, o Flamengo resolve o seu problema interno? Ou ele terceiriza de novo uma situação que funcionou muito bem em 2019, mas a gente viu também o que aconteceu quando ele foi embora. Entra na linha dos treinadores que você estava falando antes, ele fora do ar. Eu acho que exatamente a gente estava batendo, tipo, a gente está com essa coisa de Jesus na cabeça, fora do ar, batendo, querendo entender, vendo o noticiário. O que eu acho é o seguinte, Dani, o Flamengo que o Jesus deixou aqui era existia um cenário de Flamengo de Ninho do Urubu quando ele sai, ali no meio de 2020. Não é o mesmo cenário do início de 22. Existia uma troca, 5 profissionais deixaram o staff ali do departamento de saúde, né? A gente pode falar médico, fisiologista, preparação. Saiu toda a comissão de Jesus. Além dessa comissão toda, que era grande, se não me engano, 7 pessoas, saíram outros 5. Chegaram outros 9. E nessa troca residiram muitos dos problemas do Flamengo. Então, assim, não basta você, como o Zé sempre frisa muito bem, o Braz e o Spíria estão tentando alguém que blinde, os blinde, né? Sim. Que possa resolver uma situação, a partir de agora tem o Jesus. Então, a gente colocou o Jesus, a gente fez o que todo mundo estava pedindo. É preciso resolver também um problema muito maior. Então, não dá para achar que só Jesus vai salvar isso tudo aí. Eu acho que o trabalho tem que ser muito mais amplo. Se não for o Jesus, a gente vai pensar numa comissão técnica maior. E se for o Jesus, não é uma troca maior, o Flamengo de 22 não é o Flamengo de 20, quando ele saiu. Acho que tudo isso tem que ser pensado. E aí entra naquilo que a gente conversava. Porque já cerrou com o Abel, já cerrou com o Domi, já cerrou com o Ceni, já cerrou com o Renato. Então, assim, há um temor também muito grande. Se não for o tiro no Jesus, há um temor deles, da diretoria, de dar mais um tiro que talvez não seja aquele tiro bonito do Jesus de 19, entendeu? Bota aí, Leãozinho, pra gente, por favor. O Leão está com a gente hoje, que é a voz da minha consciência, está de folga natalina. Leãozinho, coloca pra gente essas telas comparando as duas equipes de 19 e do que tem hoje, né, previsto pra 22, que aí eu quero ouvir o Zé, já a gente olhando esses nomes, Zé, o elenco. Como é que o elenco vê essa negociação? Porque, assim, se você vai à Europa, se você paga quase 40 milhões de multa para trazer o Jorge Jesus de volta, você fala, bom, esse cara é imprescindível. Então ele chega gigante. Sim. Como é que o elenco vê isso? A gente está vendo o 19, daqui a pouco vai botar o de 22 aí. O elenco tem a imagem do Jorge Jesus vitorioso em 2019, é natural isso. Por isso que ele está sendo cogitado, por isso que foram atrás do Jorge Jesus lá em Portugal e tem a possibilidade até do pagamento da multa. Só que assim, de 2019 a 2022 aconteceram muitas coisas. O que ele ganhou? Como foi o trabalho dele no Benfica? Como está sendo o trabalho dele no Benfica? Tem muita coisa a ser analisada também. Né? Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa hoje. Ontem eu fui outra e amanhã eu sou outra. Porque todos os dias eu estou aprendendo, estou cometendo erros, estou acertando, estou experimentando, eu tenho que testar, tenho que arriscar. Né? O Flamengo é a mesma coisa, porque é um risco, não tem garantia nenhuma de que ele possa chegar no Flamengo hoje e repetir o trabalho que ele fez em 2019. O elenco hoje é mais forte, você acha? Depois eu já vi que o Kennedy tem a possibilidade de ir pro Shakhtar. Isso. Né? Então não deve ficar, tem 6 meses de contrato, não agradou. Eu acho que o Kennedy não rendeu aquilo que se esperava dele. Né? O Andreas Pereira, eu torço para que esse menino consiga jogar futebol, voltar a jogar futebol, porque foi um erro muito grande. Não sei como a torcida vai reagir num jogo em que ele não consiga jogar bem, né? Mas eu torço para que ele possa se recuperar e esquecer que isso faz parte. Só que ele tem 6 meses de contrato. Sim. Não é? O Everton Ribeiro, Felipe Luiz, esses caras, eles oscilaram muito. Embora eu ache que o Everton Ribeiro é importante taticamente para o funcionamento da equipe. Mas você vai precisar mexer. Esse Flamengo precisa mexer. Porque se você fizer a comparação Palmeiras, Atlético Mineiro, você vai ver, já não é aquele Flamengo, é o Flamengo e pronto. Não. É o Flamengo melhor elenco. Não. Você já começa a ver defasagem em determinados aspectos, em determinadas posições. Né? Então, hoje tem debate, né, Zé? Sim, hoje tem debate. O que 2 anos atrás era uma unanimidade, hoje já não é mais. Então, você precisa mexer em vários setores. Não é só o treinador. O Jorge Jesus foi muito bem, foi muito feliz. O próprio Bruno Henrique, quantas partidas ele jogou? O Gabigol, será que o Gabigol vai ser o mesmo? Lembrando que os times já sabem como o Flamengo joga, já sabem como o Gabigol joga, característica. Né? Tem muitas coisas que precisam ser analisadas e com calma. Uma coisa é a paixão, eu acho que beleza, paixão. Agora, se você analisar os 2 times, eu acho que existe uma defasagem de regularidade. Porque as 2 equipes, elas se equivalem, porque são bons jogadores. Mas a regularidade de 2019, ela era gigantesca.
A regularidade desse de 2021, ela é gigante. Porque tem jogo que o Flamengo joga bem, tem jogo que o Flamengo joga mal, mas ganha por conta da qualidade dos jogadores, que o Arrascaeta vai lá e tira uma jogada e faz um gol, tira um chute de longa distância e faz o gol, como foi em algumas partidas, como foram, né, em algumas partidas na Libertadores. Né? Então tem que se tomar muito cuidado com isso. Por isso que eu falo, você vai pagar 40 milhões num treinador só para trazê-lo, é treinador. 40 milhões, quantos jogadores você pode trazer para formar esse time forte? Para repor as peças, para você contratar jogadores que chegam e vão te dar uma possibilidade. Ninguém sabe, por exemplo, o Pedro. Ninguém sabe o que o Pedro pode chegar no começo do ano. Chega o Jorge Jesus e fala assim, Pedro, você vai continuar no banco. Pedro, tá bom. Ô, meu empresário, eu preciso jogar, eu quero jogar a Copa do Mundo. Zé, mas acho que é por isso que o pessoal tem tanta saudade do Jesus, cara. Porque com o Jesus, depois que o processo foi feito, foi o último treinador que o torcedor não falava isso, né? Ah, o time não é bem treinado, o dia a dia não é tão bom, mas os jogadores individualmente resolvem. Com o Jesus funcionava o coletivo, né? Eu acho que isso ele tem um mérito e a gente tem que entender, isso é fato. Né, Zé? Porque ele botou o time para jogar de uma forma, ele cobrava intensidade e os jogadores entregavam essa intensidade. Ele era um cara que falava que, o jogador tem que jogar naquele jeito dele, né? O jogador tem que jogar de quarto e domingo e tem que entregar tudo. E além dele falar, ele conseguia que os jogadores fizessem isso também nos jogos. Então eu acho que o Flamengo sente muita falta disso também, porque os times são muito parecidos, né? Se você olhar ali, saiu o Rafinha, entrou o Isla, aí sai o Pablo Mari, entra o Davi Luiz, que é gigantesco, aí o Gerson e o André. Se não fosse aquele erro que ele teve na decisão, o pessoal ia falar que ele estava suprindo muito bem a ausência do Gerson. Era o que se dizia antes da final, né? É isso, era o que se dizia e o que a gente imagina também, porque você não pode rotular o jogador por causa de um erro, ainda mais pela idade que ele tem. Ele é muito bom jogador. Mas o que os treinadores deixaram a desejar no Flamengo, e essa saudade aumenta do Jesus, é justamente isso. A intensidade que ele colocava no trabalho e o que você via dentro de campo. Então o Flamengo, no Jesus, era um time que encantou a todos, porque funcionava com muita qualidade técnica e coletivamente muito bem. A partir do momento que o Jesus sai, o time começa meio que a entrar num mecanismo de que o time não é tão bem treinado, só que individualmente ainda é muito forte. Mas esse individualmente, muitas vezes, acaba tendo... Se o jogador tem uma queda de rendimento individual, isso prejudica o time todo. No coletivo isso é mais difícil de acontecer. Então eu acho que o Jesus tem muito mérito e essa saudade é gigante, esse movimento da diretoria e dos torcedores, porque naquele momento o Flamengo era um time muito forte tecnicamente, só que coletivamente funcionava muito bem também. A hashtag tá bombando aqui, Zé Elias. O pessoal quer o JJ de volta, então, né? JJ dá debate, hein? Tão felizes com você aqui, não. Mas o Luiz Abidal, ele concorda com você. Ele fala assim, sabe aquela história de que ninguém é maior que o clube? O posicionamento dos dirigentes está mostrando que há um técnico que é maior do que o Flamengo. Lamentável. Aí tem outras duas mensagens aqui, ó. Uma é o Eduardo que fala, nada garante que o JJ repetiria 2019, mas também nada garante que ele não pode fazer melhor ainda, ganhando Libertadores Brasileiro e Copa do Brasil. Sim, claro. E o Adalberto fala, o Jesus é tático, por isso ele consegue fazer o Flamengo jogar e vem novas contratações. 100 milhões de opções. Talvez passe um poupouco por aí da expectativa. 100 milhões, você abate 40? Não, 100 milhões de opções. Na verdade, ele fala em opções para trocar jogadores de posição, armar um esquema diferente de jogo. Eu acho que o trabalho do Jesus ele é indiscutível. Acho que ele fala 100 milhões porque o Flamengo deu uma entrevista dizendo aos dirigentes que tem 100 milhões para contratar, né? Sim. Então seria esses 100 milhões de opções baseados baseado no valor, né? Eu acho que é indiscutível a capacidade de Jesus. Acho que é indiscutível. A gente sabe o que ele já fez, a gente sabe o que ele monta, a gente sabe o que ele conhece esse elenco, a gente sabe o que ele pode tirar desse elenco, é o que o Fábio falou. É justamente tudo que a gente não viu depois. Sim. Eu teria poucas dúvidas se esse elenco rodaria bem na mão dele. É muito mais uma situação de já vai ganhar tudo, não vai, até porque o futebol, muitas vezes você não controla algumas situações. Você tem bons trabalhos, mas você não controla tudo. O Cuca fez um grande trabalho ao longo do ano no Atlético, mas não conseguiu, por exemplo, controlar uma semifinal de Libertadores e nem por isso o trabalho dele é ruim. Eu acho que ele vai entregar trabalho. Eu tenho muito mais ressalvas assim, a forma como a diretoria se porta em relação a buscar um salvador da pátria. Exato. Que blinde qualquer tipo de questionamento que pode começar a surgir. E essa diretoria ela começou a experimentar uma sensação nova de questionamento no segundo semestre do ano passado. Então, é um entendimento de que o Jesus é o cara que vai fazer esse time, vai jogar,
ou é um entendimento de que Jesus é o cara que pode salvar a pele da diretoria em alguma cobrança, entendeu? Então, acho que esse é um ponto um pouco, talvez, delicado. Agora, o torcedor, Dani, o torcedor quer mais, é ver o cara de novo no banco. E isso também pesa. Num momento de questionamento, há uma medição ali do seu capital político, né? Será que vale eu pagar 40 milhões e ficar de bem com a torcida? Será que vale eu entregar o que a torcida quer? E acho que a torcida caminha muito para uma volta do Jesus. É uma equação muito delicada da gente sentar aqui e falar, tá certo ou tá errado. Eu acho que tem muitos prismas aí, entendeu, Daniel? E eu entendo também a paixão. Fazendo uma brincadeira, por exemplo, se o Braz falasse assim, olha, torcedor rubro-negro, por favor, vamos fazer uma doação de Opa, amanhã tava pago. 40, né, o total. Aí dá certinho. Amanhã não. Tá certinho, cada um dá R$1. Em uma hora provavelmente estaria já caindo lá no banco e o Braz fala assim, ô presidente, me dá a conta que eu vou mandar para você. Entendeu? É fato, a paixão dos torcedores e o que ele fez é indiscutível. Sim. É indiscutível. O meu posicionamento ele se torna maior do que o clube. Eu como um ex-jogador de futebol... Chega grande demais, né, Zé? Jamais vou aceitar esse tipo de colocação. Que um treinador ou um jogador seja maior do que o clube. Sim. Jamais. Isso é a minha opinião, pessoal. É a minha opinião. Porque treinadores, eles passam. Treinadores, eles fazem e constroem histórias, escrevem histórias fantásticas, como foi Jorge Jesus. E o clube permanece. É que, assim, só para completar, Dani, eu acho assim, a multa, eu vou manter isso daí, eu acho que a multa não é tanto. Eu acho que você tem um profissional que é muito capacitado, você pode olhar para o cenário internacional. Se o seu clube tem dinheiro, bom, a gente tem recurso, a gente tem dinheiro, o Flamengo está bem estruturado com relação a isso, e o dirigente acha que vale a pena pagar essa multa. Sim. O que eu concordo muito com o Zé, de o treinador não ser maior do que o clube, é o treinador, você paga a multa, e não é nem por isso que você está pagando a multa dele que ele é seu dono. Você está mostrando ainda mais força, né? Então eu tenho muito mais força, porque o dinheiro é meu, eu contrato quem eu quero, eu pago o que eu quiser, mas você, a partir desse momento, você com certeza é meu funcionário, né? O que eu estou dizendo. Sim. Então assim, o Flamengo paga a multa, o Flamengo paga o salário muito bom para ele, mas esquece isso de fechar a porta do futebol, esquece isso de dar a impressão de que o dirigente do Flamengo vai dar a impressão para o torcedor de que, não, o Jorge Jesus manda em tudo. Não é. Ele é mais um funcionário do clube. Ele recebe ordens do presidente, né? Ele tem as reuniões com o presidente para prestar contas para o clube. Eu acho que isso o Flamengo se mostra grande, não pagar a multa. Eu entendo a opinião do Zé, respeito demais também, né? Eu acho que o Zé tem fundamento no que ele fala, mas se o Flamengo tem grana, está estruturado para isso e principalmente confia no trabalho de um profissional, o Flamengo não está contratando um dono. O Cruzeiro tem um dono que é o Ronaldo, né, que comprou. O Flamengo, ele está contratando um profissional competente que tem o valor de mercado dele, mas para ser um funcionário do clube, para extrair o máximo que ele pode oferecer. Eu acho que olhando dessa forma aí, não tem problema nenhum, assim, entendendo que ele é um treinador de futebol e acima dele tem muita gente que manda. E uma coisa que eu acho que vai pagar, não entreguem tudo para o Jorge Jesus. É exatamente isso, Zé. Ah, Jorge Jesus, você vai assumir aqui, você vai tomar conta, tá bom. Pensei no pós, eu acho. É isso que eu tô falando, olhar para frente. Jorge tem Jesus, experiência, né, Pedro? É o seguinte, esse aqui, ó, é profissional do Flamengo, vai acompanhar você. Exato.